O desenvolvimento da linguagem é algo essencial para se alcançar a verdade. Então, por duas razões principais que nós podemos abordar isso. A primeira delas está relacionada com nossos aspectos psicológicos, que são desenvolvidos mediante a um processo de linguagem, tá? Se não me engano, acho que até Wittgenstein trabalha exatamente sobre essa linha, mas eu não estudo muito essa parte da psicologia, né? Mas eu trabalho a partir de um ponto de vista artístico-filosófico que desenvolve essa linha. Então, a partir do desenvolvimento artístico, né, na minha visão, você consegue realizar uma educação sentimental no sujeito, né, no indivíduo, que faz com que ele possa ter agora palavras novas para poder na verdade, ele pode educar os seus sentimentos através de certas palavras novas, né? Então, através não somente pela palavra em si, mas pela aquisição da linguagem, tá? E simplificando muito rasamente o que seria qual a diferença da linguagem para a palavra, né? Que a palavra é o aspecto externo, né? Vamos dizer, ortográfico da coisa. E nós podemos sintetizá-la e resumi-la ao vocabulário, ou seja, quanto mais palavras eu tenho, maior o meu vocabulário. Porém, não necessariamente quanto maior o meu vocabulário, maior o meu domínio da linguagem, né? Então, eu preciso. A aquisição de linguagem significa a aquisição de certas categorias. E categorias significa espaços locais de significados onde as coisas possuem valores e densidades e números diferentes, né? Quantidades diferentes, vamos assim dizer. Mas do ponto de vista dos valores, então, a gente desenvolve o domínio da linguagem para poder ampliar a nossa capacidade de tomar contato com certas categorias. E as categorias, então, vão nos abrir, né, nos fazer ampliar nosso grau de consciência, nosso horizonte de consciência frente à realidade, frente às ideias, tá? Uma outra forma de abordar esse tema da linguagem que é necessária para se chegar à verdade está relacionada com a capacidade que nós temos de ter uma correta assimilação do conteúdo que nos é transmitido, né? Então, existe um aspecto racional, lógico, um aspecto logos da linguagem, e existe o aspecto do mitos da linguagem, né, que é um aspecto de significância, vamos assim dizer, segundo aí nos traz, né, nosso mitólogo Junito de Souza Brandão. Ele fala sobre esse aspecto. Então, o elemento mitológico, que nesse caso aqui entra como o aspecto simbólico que se relaciona através do mito, principalmente, mas que é vamos dizer assim, um elemento que a linguagem alcança um aspecto universal, universalizante, ainda que não necessariamente ela vai ser tão clara assim, né? Mas existem uma série de paralelos que nós podemos realizar no que tange ao aspecto simbólico. No aspecto racional da linguagem também, porque a linguagem se estrutura, né? Tem certas estruturas, e essas estruturas elas vão desenvolvendo ou fazendo certos paralelos com com outras, né, linguagens, com outras línguas, né, vamos assim dizer. Eu fiz agora uma relação da linguagem como uma espécie de elemento no homem que permite com que ele alcance o domínio de certas categorias e amplie seu horizonte de consciência, e com a própria língua, né? Então, cada língua tem uma certa especificidade na maneira como ela trata certos temas, utiliza certas palavras. Isso faz com que nosso horizonte de consciência se abra para um determinado aspecto e não tanto para outros aspectos. No que tange ao desenvolvimento sentimental, que é o ponto que eu quero enfatizar aqui, né, e vou deixar talvez o aspecto
racional dialético, que eu até trabalhei em outros vídeos, né? Para um outro momento. O aspecto das emoções, ele exerce um potencial monstruoso sobre nós, né? É uma força muito poderosa e que não compreendemos bem. E, de certa forma, ela não deve ser compreendida da maneira como nós compreendemos uma equação ou como nós compreendemos um silogismo, né? Ou como nós trabalhamos qualquer problema de lógica. Ela deve ser compreendida na medida em que nós conseguimos sentir como nós estamos, nosso estado interior, e como nós respondemos a isso, né? Então, as emoções são, de certa forma, como um certo rio que tem que estar sempre fluindo e saber para onde vai fluir. Não existe uma fórmula mágica nesse sentido, mas precisamos entender como cada um de nós reagimos a certas situações, e isso é muito pessoal, cada um precisa fazer esse trabalho, né? Mas através de um desenvolvimento de educação sentimental, através da poesia, isso fica muito mais fácil de ser compreendido. Na minha visão, se não há esse entendimento do repertório sentimental do indivíduo, né, do seu repertório imaginativo também, que é feito através da poesia, não existe como a pessoa continuar na busca da sabedoria, né? Então, ser filósofo nesse sentido, né, desse ponto de vista, implica em desenvolver as suas capacidades emocionais e sentimentais, principalmente, né? Eu faço uma diferenciação das emoções dos sentimentos, embora no geral são a mesma coisa, mas apenas para a gente ter o entendimento de que os sentimentos eles podem ser educados, né? E as emoções elas vêm de qualquer forma. Então, os sentimentos eles têm uma capacidade de nos universalizar, de nos unificar, né? Melhor dizendo, nos dar uma certa unidade. Enquanto as emoções são elementos soltos, como sensações que surgem e evaporam rapidamente, sem uma certa coerência entre elas, né? Enquanto os sentimentos eles costumam ter uma certa tranquilidade e com isso eles conseguem encaminhar-se de forma harmoniosa, vamos assim dizer, tá? Então, quando nós não fazemos um trabalho de avaliação profunda, né, vamos nos deparando com certas situações que nos... Não só avaliação, mas a gente precisa conhecer certas emoções, tá? E não existe um método diferente desse, né? Que é o de tomar contato com certas histórias. Então, desde a antiguidade clássica até antes dessa antiguidade, ou seja, podemos colocar aí que desde dos sumérios, né, dos antigos egípcios, já se desenvolvia esse tipo de educação, que é a educação baseada na contagem de certos mitos, certas histórias, né? Isso é muito comum aqui no Ocidente, a linguagem, o vocabulário do conto de fadas, né, ou da fábula e dos mitos, né? Sendo que a fábula não tem um aspecto simbólico tão carregado, ele tem mais uma questão caracterológica, mais psicológica ali, não trabalha tanto a parte do símbolo, né? Enquanto o conto de fadas e a mitologia tem sim um aspecto simbólico, se não claro, né? Se não nítido, ali oculto, né? Que nós precisamos desvendar. Justamente por isso o mito tem um efeito sobre nossa psique, um efeito sobre nossa consciência muito poderoso e nos convida a estar o tempo todo o desvendando, convida a estar o tempo todo o investigando. Então, o que acontece é que na medida em que o sujeito vai se desenvolvendo e ele não toma contato com certas narrativas, ele não tem um repertório interno do que se passa no seu mundo interior, né? Porque ele não tem como passar por todas as coisas, ele não tem como viver todas as experiências e, mais ainda, né, ele não tem como sentir certas coisas que ele nunca viveu, né? Esse é o ponto central, né? Muitas vezes as pessoas falam do imaginário
como esse repertório de experiências que precisamos acumular, simplesmente como uma questão de esquema, né? Eu já vi essa situação antes, porque fulano de tal passou, né? Sei lá, o Machado de Assis já me contou lá no Dom Casmurro, né? Enfim, o Lima Barreto já contou isso lá no Policarpo Quaresma, etc, etc, etc. E aí, graças a isso, eu tenho um padrão de resposta X, né? Então, a gente, querendo ou não, a gente fala de desenvolvimento de consciência, mas no fim a gente acaba se, a- é, se atendo, né, a certos esquemas que são mecanizados, né? Por quê? Porque a mentalidade da mecanicidade está muito introjetada em nós. Precisamos aprender a soltar essas correntes, como Platão vai falar lá no Mito da Caverna. É, então, na medida em que você percebe que tem certas situações que eu não tenho como passar, e eu vou então contando, né, esses mitos ou essas histórias, eu vou então adquirindo um repertório não somente de figurinhas, né, no aspecto é, de esquemas e no aspecto de situações possíveis, lógicas, mas sim vou adquirindo um repertório no aspecto sentimental, um repertório sentimental. Então, a linguagem é necessária para se alcançar a sabedoria, porque, entre outras coisas, a linguagem nos permite desenvolver um repertório sentimental. Tá? Então, sem o repertório sentimental, você não tem como passar por certas situações de forma, vamos dizer assim, da melhor forma possível, tá? Da forma mais, vou falar perfeita por falta de uma palavra melhor, mas que a gente não consegue vislumbrar como nós deveríamos atuar e sentir naquela situação, tá? E justamente isso é um processo que a gente precisa passar, né? A gente vai ainda apanhar bastante nesse sentido, mas no momento em que eu tenho um repertório dessas situações, né? Acho que foi o professor Moninassa, né? Num vídeo dele que até no YouTube eu vi, tem algum tempo que eu vi, ele fala que abre-se a possibilidade dessa experiência, né? Para nossa consciência, e nesse processo também abre-se para nós um sentimento de coletividade, porque estamos inseridos dentro de um contexto da experiência humana e não estamos simplesmente sozinhos nesse processo, né? Então há uma questão coletiva que as experiências literárias nos permitem acessar, um arcabouço de experiências coletivas que nos fazem sentir pertencentes a uma humanidade, melhor dizendo, pertencentes da humanidade. Se não num sentido local, né, ou seja, só eu passo pelas experiências que eu passo no meu contexto, na minha cidade, sei lá, no meu bairro, universal, né, ou seja, se não local, universal, porque universalmente alguém já viveu essa mesma situação que você está vivendo, né? Não no aspecto literal, né? Não é uma cópia idêntica, mas um aspecto analógico, né? Um aspecto simbólico, onde eu posso transferir certos significados, certos ensinamentos disso que eu aprendi na história para a minha vivência, para a minha vida pessoal, tá? Então, a gente vai desenvolvendo, vai caminhando, vai passando por uma série de situações, muitas delas desagradáveis, muitas provas que são difíceis de digerir, né? E se nós não amadurecermos no sentido emocional da coisa, vamos sucumbir. Vamos preferir não saber. Vamos preferir a ignorância, né? Como se diz, a ignorância é uma bênção, porque a ignorância nos tira ou nos isenta da possibilidade de lutar, porque se a pessoa não sabe, ela não tem como fazer, né? No momento em que nós sabemos, nós buscamos a sabedoria, vamos passar por uma série de responsabilidades necessárias para poder alcançá-la. Mas não necessariamente vamos conseguir manter a decisão, segurar o rojão, né, como dizem, né? E
nos formar o suficiente para poder não ser amassado pelas circunstâncias, né? Falei disso recentemente aqui no canal, mas para poder, uma das formas que nosso coração se fortalece é entendendo os sentimentos que se passam por ele, né? Entender por que muitas vezes estamos ressentidos, porque muitas vezes estamos tristes, porque temos raiva, porque temos um desejo de vingança, porque odiamos o outro, porque temos medo, porque estamos ansiosos, porque estamos inseguros, uma série de porcarias que adentram em nós. Precisamos entender o que é sentir todas essas coisas, porque elas certamente passam pelo nosso mundo emocional, e aos poucos, uma por uma, vamos vencendo, vamos lutando contra elas, né? Não basta apenas saber as virtudes, porque as virtudes desenvolvem certas forças, mas às vezes é como uma falha na armadura, né? Nosso vício é uma falha na nossa armadura, então vai penetrar por ali, né? E muitas vezes a gente não consegue superar o vício, né, desenvolvendo a virtude que lhe corresponde para poder saná-lo, né, para poder curar nossa debilidade, nossa ferida moral. Então, precisamos entender o que estamos passando para aí começar a criar o antídoto necessário, tá bem? E isso, muitas vezes, ele vai passar pelo entendimento disso, ou seja, a aquisição da linguagem necessária, dos significantes necessários para entender que essa situação que eu estou passando pode ser sanada caso eu faça as coisas assim, 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 porque, né, foi isso que tal sujeito fez, né? Como a gente pode dar um exemplo muito forte, né, da literatura cristã, que nos ensina a perdoar os inimigos, e, né, no Novo Testamento isso é desenvolvido, né, bastante através da história de Cristo, e há outros personagens na história, né, que também passaram por essa abnegação de ser capaz de, né, diminuir esses desejos de afirmação do baixo eu para poder afirmar o eu superior, para poder afirmar aquele espírito que habita em nós, para poder estar cada vez mais à imagem e semelhança de Deus. Tá bem? Então, é isso. Te convido a fazer esse mesmo exercício, a desenvolver essas mesmas capacidades, a estudar o que se passa no seu mundo emocional, no seu mundo interior. E é isso. Te convido também a curtir esse vídeo se você tiver gostado. Deixa um comentário sobre alguma coisa que não tenha ficado claro e se inscreve no canal, tá? Fica bem e até a próxima. Tchau, tchau.